Olha a cara do Edu, crente que a hidráulica do banheiro estava 100% resolvida. Só que a vida de construtor artesanal adora uma surpresa. Chegou a hora do teste da água, né? Vamos ver como que vai ficar esse movimento aqui da água por dentro dessas tubulações. Não gostei muito não, porque eu joguei a água aqui e ela deu um pequeno retorno aqui, olha. Fez um barulho e deu uma golfada de água para fora. E agora, como o Edu vai resolver isso? Acompanhe! Ontem à noite eu terminei de fazer a instalação do banheiro. Terminei a instalação lá embaixo da parte do esgoto aqui do lavatório, tá? Conectei com o esgoto que já estava ligado aqui do box. Ficou um serviço assim muito bonito. Se é que a gente pode falar nesses termos, sabe? Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo do carro a instalação. Aqui é a saída do box. Aqui é a saída do box do banheiro, para vocês verem. Aqui foi feita a junção, olha, dessa parte aqui que vem do lavatório, essa aqui vem do box do banheiro, nesse T, encaminhando para a caixa lá, tá? Então foi um serviço assim que eu considero que foi bem feito. Vamos fazer o teste agora para ver a funcionalidade disso, tá? Saímos do subterrâneo das linhas de esgoto, né? As duas linhas de esgoto, tanto do lavatório quanto do box. E o subterrâneo é a parte lá debaixo do carro, né? Que eu considerei que ficou bem feita. Gostei mesmo do serviço. Eu acabei, eram umas 10 da noite. Fui dormir assim muito satisfeito. Mas agora chegou a hora do teste da água, né? Vamos ver como que vai ficar esse movimento aqui da água por dentro dessas tubulações. Eu não sei se dá para ver, mas eu vou jogar a água aqui no lavatório. Tem 5 litros aqui de água. Gente, eu não gostei muito não, porque eu joguei a água aqui e ela deu um pequeno retorno aqui, olha. Fez um barulho e deu uma golfada de água para fora. A gente está com um problema aqui de altura. Ou seja, aquele T que eu coloquei lá embaixo do carro que vocês acabaram de ver, inclusive iluminei ele para ficar bem explicitado, ele talvez esteja um pouco alto. Não está tendo assim um efeito sifão. Ficou muito bonito lá o serviço embaixo do carro, mas ele não está funcional. E aqui me bate a primeira decepção. Porque o carro, ele faz movimentos e muitas vezes a gente vai estacionar e essa parte aqui, do lado do motorista, se ela ficar um pouco mais baixo, a gente já tem um problema apresentado aqui. Não no caso do uso da pia, porque a pia tem uma entrada direta para dentro da caixa de água servida, diferenciada, sabe? Mas aqui já me coloca em questão se nós vamos, de repente, ter que ter 3 entradas na caixa d'água. 3 entradas diferenciadas. Já existe a da pia
E eu tentei aproveitar essa do box do banheiro, colocando aquele T, mas pode ser que não funcione. A gente vai ter que estudar isso. Mais tarde eu venho com outras atualizações. Vou fazer aquela brincadeira. Novas atualizações. Eu soltei a tubulação que estava presa na altura da carroceria do carro para que ela fizesse efeito sifão. Isso de fato eu consegui, tá? Mas aconteceu algo que foi assim. Eu fui lá na pia da cozinha, coloquei 5 litros de água, não precisou nem colocar 2. A água não descia. E não fazia sentido, porque é uma ligação direta da pia da cozinha para dentro da caixa d'água servida, né? Aí eu lembrei de uma coisa, gente, que eu vou falar para vocês agora. Quando eu estava fazendo aqui a bombona, né, a caixa d'água servida, vocês podem ver no vídeo anterior, alguns vídeos anteriores, né? Nem lembro qual. A Ju perguntou: Edu, caixa d'água servida precisa de respiro? Falei, toda caixa d'água, principalmente de carro em movimento, como tanque de carro, por exemplo, tanque de diesel, né? Tem um respiro e é necessário. Mas eu não vou fazer porque quando a gente usa a pia da cozinha, ela faz o respiro pelo box do banheiro. E quando estiver usando o box do banheiro, o respiro fica pela pia da cozinha. Num primeiro momento eu falei isso, sabe? Agora, como eu coloquei o sifão para funcionar, quando eu baixei o encanamento do teto do carro, não tinha por onde sair o ar. E o escoamento da pia da cozinha não se deu. Então o que eu fiz agora? Ó, acabei de fazer. É um respiro. Eu tinha uma rosca soberba, uma peça de rosca soberba. Vocês podem ver que eu coloquei uma mangueira dentro, uma mangueira simples de jardim, pedacinho só. Coloquei uma abraçadeira, ela entrou, fiz um buraquinho com a broca, ela entrou tipo rosca soberba. Depois eu passo um PU de para-brisa aqui, só para efeito de consciência mesmo, porque não há nem necessidade aqui, mas eu vou colocar. E aí esse é o respiro. Funcionou, que foi uma beleza. Vocês sabem que quando a gente se propõe a viajar com motorhome, a gente está abrindo mão de muitos confortos, né? E um deles é essa quantidade absurda de água que a gente usa no dia a dia, numa residência comum, tá? Tudo é muito limitado no motorhome. E a água é um bem extremamente limitado. Então, quando a gente fala em 5 litros de água, que é o que eu estou pretendendo jogar aqui para a gente testar o esgoto novamente, 5 litros de água é muita coisa dentro do motorhome, tá? Outra coisa que é importante ficar frisado é de que conforme o carro pega descidas, declives ou aclives, quando estacionado, geralmente o sistema de escoamento da água pode ficar comprometido. Então é óbvio que a gente mais ou menos sabe que posição do carro que fica comprometida, a gente evita de estacionar dessa forma, né? Porque a gente precisa de um nivelamento mínimo para poder cozinhar, você ter as panelas em cima do fogão, para poder minimamente dormir numa condição de nível, né? Então é óbvio que a gente pode dormir, pode cozinhar sem muito nivelamento, mas a questão do escoamento
da água servida, ela é algo que a gente tem que tomar cuidado e saber as características de cada carro, porque cada carro tem um sistema de escoamento que é feito dentro do possível, né? A Kombi tem um sistema dela, quem utiliza, por exemplo, motorhome e caminhão, da mesma forma, o micro-ônibus, as vans e assim por diante. A gente vai sabendo a limitação do escoamento de cada carro, tá? Então, vamos lá no teste agora. Eu espero que esteja resolvido. Eu já fiz um teste aqui, só que tinha 1,5 litro de água, tá? Agora vamos com 5 litros. Não tá tendo barulho nos ralos. Barulho de ar, sabe? Tá liso, liso. Conforme a gente vai pondo água na tubulação, ela tá descendo para a caixa servida de uma forma assim bem lisa. Funcionou perfeitamente, gente. Não fez nem barulho. Aqui tá só um pouquinho úmido, porque eu tinha jogado uma água direto aí, tá? Então tá funcionando 100%. Se a Ju tivesse aqui, a gente ia falar uhul! Então eu estou fazendo com vocês. Vamos lá de novo? Uhul! Delícia, gente. Eu estou muito satisfeito com esse trabalho aqui do banheiro e dos encanamentos. Ainda falta a gente fazer a ligação hidráulica, que vai sair da caixa de água potável, né? A caixa de água principal para fornecimento das torneiras, né? Chuveiro, lavatório e torneira da pia, tá? Tô dentro do porta-mala aqui debaixo da cama. O porta-mala é grande, mas a gente fica numa situação aqui de altura, né? Um pouquinho incômodo. Mas eu tô instalando a bomba d'água. Tô fazendo um prolongamento aqui para a caixa d'água ser instalada. Então é um trabalho importante, até porque essa caixa d'água tem 380 litros. Ela tá aqui de pé, ó. E eu preciso, em alguma medida, ter ela travada, né? Para que ela não escorregue de lado, para que ela não se movimente. Então nós estamos aí com esse trabalho. Eu, de qualquer forma, já embiquei os parafusos lá, fiz um furinho guia e agora eu vou terminar de ajustar. Como a plataforma da bomba é uma bomba náutica da Ceaflo de 24 volts, tá? Ela pode ser usada em qualquer sistema 24 volts, como vai ser o caso do nosso motorhome. E ela tem um sistema aqui de coxim. Então a gente precisa dar um aperto, mas um aperto moderado, de forma com que o coxim consiga trabalhar, né? A priori, a bomba, ela tem uma instrução para essa plataforma trabalhar de forma horizontal. Mas a maior parte dos motorhomes, inclusive das lanchas, elas têm... A gente tem um problema de espaço, né? Então, eu estou colocando de pé, mas perceba que a parte do cabeçote da bomba fica para baixo. Porque se romper alguma peça aqui dentro, o sistema de vedação, né? Quando eu digo alguma peça, é o sistema de vedação. Pode molhar a parte do motor. Então aqui, a gente deixando o motor para cima, o vazamento fica para baixo e ele não corre risco. Em cima eu já tinha dado o aperto necessário, tá? Então ele tem um movimento mínimo. A bomba aqui embaixo tem uma espécie de retentor, chamado diafragma. E ele pode dar problema, por isso o vazamento de água, né? Quando acontece isso.
No demais, eu fiz essa peça aqui porque o espaço da caixa d'água debaixo da cama ficou relativamente menor do que eu pensei inicialmente, tá? Então a gente fez um prolongamento aqui, soldamos no serralheiro como vocês viram quando a gente estava fazendo a estrutura da cama, esse alongamento, e aí eu fiz uma peça com sobras da construção. Eu fiz essa peça dupla, sabe? Aqui, ó. Ficou bem no nível mesmo. Adorei o trabalho, gostei muito. E a ideia agora é colar aqui a manta térmica e colocar a caixa em cima, tá? Esse é o trabalho. Estou dando continuidade aqui à instalação da caixa d'água. É um serviço que tem vários detalhes, sabe? E eu colei essa peça e ao mesmo tempo parafusei. Como o parafuso era relativamente curto, embora seja um parafuso comprido, ele ficou um pouco curto, então eu fiz esses furos de forma a ganhar altura na tábua. E aqui mesma coisa, ó, dessa outra, que é do lado de cá. Então ele vai vir aqui de forma que ele afunda na madeira, e eu estou usando cola de madeira também, tá? Nesse momento eu quero colar essa manta aqui, sabe? E aí vamos ver, estou pretendendo colar com PU ou PU de para-brisa, que eu também tenho aí. Vou usar o que tem nesse momento. A manta, de certa forma, é para preservar a água dentro da caixa com uma temperatura razoável, né? Porque se a gente vai para lugar muito frio, e por exemplo, os motorhome que usa a caixa debaixo do carro, a tendência delas é a água congelar. Então aqui a ideia é justamente evitar esse tipo de coisa. Acabei de cortar essa peça para colocar na lateral ali. A cola de madeira que eu uso, eu já mostrei uma vez aqui, Titbond. Ela é show de bola, viu? Isso aqui depois que colou, a madeira só sai aos pedaços.
Gente, a caixa ficou presa. Caixa comum instalada. Ficou bem fixo, bem firme. Fiz esse buraquinho com a serra-copo. A bomba d'água vai funcionar assim nesse primeiro momento nesse canto aí, mas eu tenho a opção de colocá-la aqui também, tá? A questão é de que lá ela fica mais protegida. Vamos ver na hora da instalação da tubulação. Aqui é a saída de água da caixa, aqui é a entrada de água e o respiro é no centro. Vou dar a volta para vocês verem. A caixa d'água vai ficar embaixo, né, do tablado da cama. E aqui a ideia é a gente fazer um gavetão com rodízio. Eu tenho que fazer a corrediça do lado de lá, sabe? Com 4 rodízios no pé e ele vir aqui pra frente. Então vamos ver como que a gente consegue desenvolver isso no futuro, tá? Eu hoje estou satisfeito. Agora a caixa d'água está instalada e é partir para tubulação, tá? Num outro momento a gente mostra esse trabalho. Eu ainda não estou com material aqui em casa. Até mais. Vou fazer a relação do que precisa para fazer a instalação. Eu estava conversando com a Ju. Agora chegou a vez da gente trabalhar na gabine, até para poder fazer o acabamento final, né? Com a colocação do piso vinílico. O molde de papelão que eu fiz, eu já cortei a peça do compensado naval de 10 milímetros. E eu vou fazer do lado de cá agora. O banco tá aqui, ó. E a gente tem espaço para fazer esse serviço. Olha só como a gente faz o molde dessas curvas, principalmente. A gente pega um papelão mais mole, que a gente pega em supermercado mesmo. E aí a gente vai amassando e fazendo as curvas até ficar assim, ó. Aí a gente corta, testa, até chegar nesse ponto, né, Du? Vou tentando. Aí já tira o excesso, vai facilitando ele se moldando. Esse é um cantinho difícil, viu, gente? Não vou perder aqui, não. Não pode. Aqui eu regulo ele. Aí vamos passando algo para ir marcando as curvas, ó. Vai marcando. Essa foi a forma que a gente encontrou e que realmente tem dado certo pra gente. Todas as curvas do carro que nós fizemos para cortar o ACM e o compensado foi desse jeito.
Deu um trabalhinho, mas a gente faz algumas emendas, olha. E o molde fica bom, tá? Eu tô aqui na cabine do carro. Ontem à noite nós cortamos esse compensado naval de 10. Tá faltando eu colar a manta térmica, né? Essa é manta de motor, de ônibus, de caminhão, tá? Ela, segundo o fabricante, aguenta 800 graus, abafa som e ao mesmo tempo contém o calor de fora, tá? Calor e frio. Eu coloquei ela no forno por dentro e o resultado foi excelente, excelente. Acabei de fazer o molde da lateral, tá? E a ideia nossa é suprimir esse vidro aqui, porque a gente fica muito exposto, o banco do passageiro fica alto, do motorista também, e a gente fica assim muito exposto. Esse aqui é uma forma de diminuir a vidraça aqui e entrar menos calor dentro do carro, tá? Essa é a ideia. Então vamos trabalhar nisso. A cabine do carro é assim, é uma chapa de ferro, chapa de ferro carbono que fala, né? Depois tem um assoalho de madeira e aí vem esse revestimento de alumínio, tá? De qualquer forma, o que eu entendi aqui da parte estrutural é que o carro por si só já tinha um amortecimento sonoro aqui, tá? Mas é isso, eu acredito que vai ficar mais silencioso ainda aqui dentro do carro. Já cortei a peça, agora é colar 3TC nela, nessa face, e colar o material de acabamento. É um serviço relativamente tranquilo, né? Mas hoje eu tô com algo aqui que para fazer o lado de cá eu tenho uma dificuldade, que é essa ponta aqui do painel, sabe? E ele não tá parafusado aqui na lateral, embora tenha os pontos que dá para parafusar. E eu tô pensando em cortar o painel. É um serviço, aqui sim é um serviço mais difícil. Fazer um corte, tirar essa peça e aproximar essa lá dentro. Depois eu vou ter que arrepitar ela na lateral e fazer um acabamento de fibra. Então isso requer um certo zelo, um certo cuidado, sabe? Porque eu não tenho uma matriz para fazer isso. Vai meio que no olhômetro. Vamos ver como é que eu vou me sobressair aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Porque é um momento muito delicado.
Gente, a coisa é feia, né? Mas é isso que eu pretendo, ó. Deu certo. Agora é a questão de como que eu vou emendar isso com fibra, tá? Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas é isso que eu queria, ó. E já estamos por aqui finalizando essa parte do assoalho aqui da frente, onde ficam os bancos. Olha só como já está. Vamos mostrar aqui, amor. Já estamos, ó, para instalar já. Esse aqui é a manta de motor, né? Segundo o fabricante, aguenta 800 graus e ela serve como elemento térmico e ao mesmo tempo sonoro. Tentar abafar o barulho do motor que vem de baixo. Então agora é fixar ela. A princípio eu vou fixar com a rebite pop e vai ser parafusado aqui com cola de madeira. já tampamos os buraquinhos que tinha aqui com PU para garantir já tudo, para não entrar água, poeira, essas coisas. E vamos já fixar ele. Meu serviço, já está meio tarde. Aqui nós colocamos esse sarrafo, eu já tinha colocado, né? Quando fiz o piso aqui. Aqui eu colei com cola de madeira e parafusei o parafuso de rosca soberba, autoatarrachante, da madeira para madeira. Da madeira para o alumínio foi a rebite pop. Esse é a rebite aqui de 6 milímetros de espessura. A tampa do amortecedor tá colocada no lugar. E os arrebites. Aqui ainda vai ter a furação do banco, tá? Hoje nós começamos cedo aqui. A Ju tá começando a passar a segunda demão de verniz. Tô usando esse aqui, ó. Muito bom, esse da Sparlac. É a base d'água. Não tem cheiro forte, fácil. Esse é o de piso espalhar. da gabine do lado do motorista, que eu já tinha mostrado para vocês, né? Ontem à noite nós já fizemos um ensaio de tapeçaria. Vou mostrar o que deu errado. Mas isso fica para o próximo vídeo. Se gostou do nosso conteúdo, se inscreva, curte, compartilha e olha, tem muita coisa linda vindo aí, viu? Uma textura muito gostosa também.